Olá, seja muito bem-vindo à aula de terapia combinada. Terapia combinada é um equipamento hoje, dentro da estética corporal, muito bem aproveitado nas condutas práticas. Eu tive o prazer de trabalhar com uma das primeiras terapias combinadas há 20 anos atrás, da marca KLD, que é o Mantos. Então, há bastante tempo eu consigo estudar e entender cada vez melhor essas máquinas de terapia combinada. Eu vou apresentar para ti uma terapia combinada no decorrer da aula, que é o híbrido da HTM, pelo seu bom custo-benefício e pela sua versatilidade. Então, terapia combinada combina muito bem com essa palavra, é uma máquina versátil. É o tipo de máquina que a gente vai trabalhar e vai poder estar usando nos mais diversos tipos de pacientes, com os mais diferentes biotipos corporais, e ainda eu vou poder usar uma mesma máquina, às vezes durante 5, 6, 7 sessões, sendo que cada uma delas vai ser com uma conduta de eletroterapia ou eletrotermoterapia diferente. Porque as terapias combinadas são isso, são máquinas que trazem tanto terapias isoladas, esta, por exemplo, tem 6, 7 terapias isoladas, tanto a combinação do que a gente chama de ultrassom de alta potência com algum tipo de corrente elétrica. Isso é terapia combinada. Então hoje, dentro da clínica, dentro da prática clínica de estética corporal, é uma máquina que não pode faltar. A terapia combinada do HTM é um equipamento que gira em torno de R$8.000, muito bem aproveitados e que se paga facilmente dentro da prática clínica. Então é uma máquina que tu vai adquirir e logo tu vai conseguir pagar. Vamos lá então, o entendimento da terapia combinada. Então, foi na década de 1980 que foi instituída de fato o uso do ultrassom associado às correntes dinâmicas, com o objetivo, obviamente, inicial do foco mais voltado para o ultrassom e processos inflamatórios, né, no caso anti-inflamatórios, e em processos inflamatórios usar como anti-inflamatório, e as correntes com efeito mais analgésico. Tempos depois foi colocada a terapia combinada de ultrassom com correntes dentro da estética, com o objetivo de associar as duas modalidades, ultrassom e algum tipo de corrente, para que a gente consiga chegar muito mais rápidos aos objetivos terapêuticos. E também para que a gente consiga diminuir o tempo da aplicação de ultrassom e de correntes. Então, a gente precisa desmistificar alguns termos. Tem gente que diz são as terapias que a gente associa a ultrassom e corrente. A terapia associada é aquela que vai usar ultrassom com o tempo de ultrassom para o equipamento e começa a usar a corrente elétrica. Por exemplo, ultrassom, depois do cálculo feito da área dividido pela era da tua máquina, tu tem, por exemplo, 30 minutos de ultrassom. Dentro disso, tu vai fazer 30 minutos de ultrassom, vai parar a máquina e vai começar a trabalhar com 30 minutos de eletrolipólise. Então, eu não tenho uma terapia que combinou ao mesmo tempo no intervalo de tempo. Eu tenho terapias que associadas, são associações terapêuticas, que vão levar, nesse caso ali, 1 hora para terminar a terapêutica, e são usadas separadamente. Quando eu tenho a terapia combinada, eu vou otimizar o tempo. No mesmo momento que sai onda sonora do cabeçote do ultrassom, também se propaga a corrente elétrica, por exemplo, a corrente alternada para eletrolipólise, no mesmo intervalo de tempo. Daí a terapêutica vai se chamar ultralipólise, porque eu tenho lipólise do ultrassom e lipólise da corrente alternada da eletrolipólise. Isso é uma terapia combinada, que no mesmo intervalo de tempo eu uso 2 condutas de eletroterapia. Então, em estética, normalmente a gente usa máquinas de terapia combinada com frequências de ultrassom de 3 MHz. Esses equipamentos, então, eles têm a intenção de conseguir chegar muito mais rápido ao tecido adiposo, sem perder a propriedade da onda sonora para os tecidos mais superficiais, promovendo então uma cavitação, que normalmente é uma cavitação instável, ainda mais quando eu tenho esse equipamento de alta potência na resolutiva dessa conduta, e essa cavitação que está propagando calor
acaba sendo muito importante como efeito fisiológico e pode ser associado às correntes elétricas. Os melhores resultados quanto à aplicação de terapia combinada, já temos alguns artigos mostrando que aplicar a terapia combinada é tão benéfico ou melhor do que aplicar a terapia quando é separada ultrassom e corrente elétrica. Então fica a dica que daqui a pouco, como custo-benefício, é muito melhor uma máquina de terapia combinada do que um ultrassom separado de correntes. Porque na terapia combinada eu também tenho a opção de fazer somente a conduta X ou Y. Então isso é muito importante que tu saiba quanto profissional. Então, como eu dizia anteriormente, a cavitação ela tem relação direta com a potência de cada equipamento. No slide número 4, tens como verificar que ali tem uma imagem de um vidro com água dentro. Quando a gente coloca essa água para aquecer, numa chama mediana, e ainda não ocorreu a ebulição da água, que seria a água estar fervendo, quando ela começa a se movimentar, ocorre a formação de bolhas, e isso é um fenômeno químico, é a cavitação que está acontecendo, é o fenômeno do ultrassom que vai acontecer também lá nas interfaces teciduais. Se eu aumentar essa chama desse fogão ou deixar bastante tempo essa água sobre o efeito do calor, ela vai se tornar, vai se tornar uma cavitação instável, porque vai ocorrer a implosão dessas bolhas, o que gera essa cavitação, então, pelo aumento da potência. Várias são as marcas de equipamentos que produzem terapia combinada. As mais conhecidas ou mais propagadas no sul do Brasil é a KLD, a HTM, a Toniderm, que é uma empresa gaúcha, a Ibramed e a HTM. Então a KLD produz o Mantus, que é uma máquina bem antiga, mas claro, tá no modelo novo, tem um cabeçote facial, inclusive o Mantus, tá? Então as máquinas num todo não trazem equipamentos, não trazem cabeçotes faciais, são único exclusivamente cabeçotes corporais, mas o Mantus tem essa particularidade, por isso que ele é uma máquina um pouco mais cara. A HTM, que é o Hybrid, que é um equipamento com 3 eras, assim como o Mantus. O Mantus, ele tem, se eu não me engano, a era um pouquinho menor do que a do Hybrid. A era de trabalho do Hybrid é de 18 centímetros quadrados, com uma potência de 54 watts. Ambos os equipamentos têm 3 eras, que compõem o cabeçote do ultrassom e associado a mais diversos tipos de corrente elétrica. Já o Velux, da Toniderm, ele é uma máquina que tem uma única era. Eles fazem todo o marketing em cima disso, dizendo que uma única era propaga muito mais calor e muito mais potência. Tanto que o cabeçote, essa era é de, se eu não me engano, 19 centímetros quadrados. E eu tenho aí uma potência um pouco mais alta do Velux da Toniderm. Porém, é um equipamento que não traz a opção de trabalhar algumas terapias isoladas, como a eletrolipólise, corrente citomotora, como o híbrido da HTM. Por isso que o híbrido se torna mais versátil, tá? Aqui não é uma questão de qual marca eu prefiro. Gosto muito do híbrido, sou fã da Toniderm, mas neste caso o híbrido ele é muito melhor porque ele é mais versátil do que o Velux da Toniderm. E ainda eu tenho o Ecos da Ibramed, que é muito parecido com o Mantus da KLD e o híbrido da HTM. Então aqui seria o Velux, que não estaria assim numa compatibilidade parecida, porque ele tem um pouco menos de opção de corrente elétrica para trabalhar. Aí tu pode estar te perguntando, mas qual é a indicação dessas máquinas? A indicação ela está diretamente relacionada à opção que tu vai fazer na máquina se tu for usar um tratamento isolado ou uma terapia combinada. Normalmente a indicação perfaz o tratamento da redução da adiposidade localizada, diminuição do aspecto celulítico. Então eu posso usar um ultrassom pulsado para uma celulite inflamatória, eu posso usar um ultrassom contínuo para uma celulite fibrótica, eu posso usar para uma celulite que tem gordura localizada uma ultralipólise, que é ultrassom mais eletrolipólise. Para gordura localizada eu ainda posso usar só eletrolipólise com agulhas percutânea ou sem agulhas transcutânea. Eu ainda posso usar uma permeação de ativos, no caso da celulite, com uma corrente galvânica contínua para a técnica de ontoforese. Ainda tem a opção de usar gel só com ativos. Aí eu vou estar usando, quem sabe, um gel polarizado para trabalhar ultrassom e ontoforese junto. Então eu tenho uma fono e onto na mesma máquina. Essas máquinas elas trazem uma corrente estereodinâmica que pode ser usada no quesito da drenagem linfática. Eu não gosto de trabalhar drenagem linfática com esse tipo de máquina, mas traz essa opção. Inclusive eu não passo essa técnica na parte prática porque eu não acho eficiente.
Mas eu posso estar trabalhando um pré e pós-operatório, com ultrassom e corrente elétrica, assim como o tratamento coadjuvante para flacidez muscular. Essa máquina não tem como trabalhar flacidez de pele, porque ela não tem nenhuma das suas condutas que seja destinada a uma neocolanogênese. Obviamente que todo o trabalho estimula fibroblasto, mas não com eficiência. Precisaria de uma radiofrequência, essas máquinas não têm. Então eu posso fazer mais diversos tratamentos, mas, por exemplo, teria que ter uma radiofrequência para trabalhar a flacidez de pele, tu estaria muito bem servida também. As contraindicações, elas são contraindicações gerais da máquina, da terapia combinada. Normalmente as que estão interrelacionadas às contraindicações gerais dos equipamentos de ultrassom e das correntes elétricas e algumas particularidades de cada uma das técnicas que também a gente deve levar em consideração. Aqui a abordagem ela é na totalidade porque não se faz necessário uma abordagem mais individualizada. Mas sim, preste atenção sempre em qual técnica tu vai fazer dentro da terapia combinada ou qual conduta tu vai associar para te fazer uma interligação com as contraindicações. Basicamente se torna contraindicado o período gestacional, principalmente na região abdominal. Eu já digo que mulher gestante eu não faço terapia combinada, eu não trabalho com eletroterapia. Obviamente que algumas pessoas perguntam se pós-gestacional, quanto lactante pode estar usando terapia combinada. Eu te digo que sim. No momento que tiver alta médica, seja da cesárea ou do parto normal, a terapia combinada não é uma contraindicação. Ainda te lembro o seguinte, que tu, quanto profissional, se estiver gestante, tu não pode receber a técnica, mas tu pode aplicar a técnica. Uma vez que as ondas sonoras, elas não perfazem a sua propagação no ar. Elas só propagam quando elas estão conectadas a uma interface tecidual. Diferente da radiofrequência, que tu, quanto profissional, não pode nem aplicar a técnica e nem receber a técnica, né? Radiofrequência, alta frequência, então tem que ter bastante cuidado com isso. Ainda se torna uma contraindicação para qualquer conduta de eletroterapia, áreas com insuficiência vascular, trombose venosa profunda, flebites, hipoestesia, porque aí dificulta a aplicação e ainda pode comprometer a questão vascular do paciente. Marca-passo tem que tomar muito cuidado quanto ao uso. Aqui se torna uma contraindicação. Basicamente, o portador de marca-passo, poucas condutas que pode estar fazendo na prática clínica. Doenças cardíacas crônicas, descompensadas e agudas também são contraindicadas, assim como qualquer tipo de tumor, lesão cancerígena, neoplasias malignas se tornam contraindicação. Pacientes obesos são contraindicados porque tu não vai dar efetividade de tratamento a esse paciente, então tem por que fazer num paciente obeso uma terapia combinada, que basicamente é indicativo para gordura localizada e não em paciente obeso ou com sobrepeso perfazendo quase uma obesidade. Tu não deves aplicar sobre uma estrutura de implante metálico, tampouco infecção e inflamação. Os pacientes diabéticos e com doenças autoimunes, principalmente descompensadas, também devem ser evitados, assim como qualquer tipo de sequela pós-traumática aguda, ferida aberta, lesões de pele, lesões de continuidade, dermatites desconhecidas. O pós-operatório imediato se torna uma contraindicação, uma vez que o cabeçote normalmente ele tem um certo peso e o paciente nem suporta esse cabeçote. No pós-operatório imediato ou agudo, quando tem edema quente, o mais indicativo é um ultrassom convencional. Volto a te dizer que isso aqui não é um ultrassom convencional, de uma era pequena e de uma potência baixa. Ele é um equipamento que perfaz dentro das aplicações de uma ultracavitação, porque eu tenho cavitação instável acontecendo de alta potência com uma frequência relativamente boa. A questão da terapia combinada do híbrido, então, ela é sempre a junção do ultrassom de alta potência com correntes elétricas, as mais diversas tipos de correntes elétricas. Então, uma máquina, assim, bastante útil dentro da prática clínica. Eu tenho ali um cabeçote que ele é tripolar, porque ele tem 3 eras que juntas se somam 18 centímetros quadrados. Um grande diferencial do mercado, porque esse cabeçote ele é muito mais flexível. Então, tu consegue manipular muito mais essa máquina, inclusive sem desconectar. Um outro erro tá fazer ultrassom, levantando o ultrassom e desconectando as eras de contato com o tecido. Então, é importante que tu sempre mantenha o contato do ultrassom sobre o tecido que está sendo aplicado. E aí, eu vou ter efeitos mecânicos, térmicos e químicos acontecendo sobre o tecido com essa terapia combinada do híbrido e alguns efeitos fisiológicos. Na verdade, ao mesmo tempo, com esse tempo reduzido e atingindo uma área muito maior, porque quando eu fizer o cálculo da área dividido pela era, o tempo de tratamento reduz, porque a era da máquina ela é relativamente grande. Então, essa tecnologia do cabeçote, ela permite assim um bom acoplamento
em todos os tipos de estruturas teciduais do corpo. Obviamente que, por exemplo, numa gordura na região aqui do peitoral maior, a gente não consegue acoplar porque o cabeçote é grande. Então, a gente precisa estar sempre pensando, qual é a área que eu quero aplicar? Ela é compatível com a colocação do cabeçote? Ele consegue ficar acoplado e eu movimentar? Ok, se sim, pode aplicar a terapia combinada ali. Então, obviamente que a gente precisa estar sempre atento à topografia da pele para que a gente não perca o contato dessa máquina de terapia combinada. O fluxograma presente no slide número 10 vai te mostrar que a terapia combinada por Hybrid, ela tem terapias isoladas e terapias que são combinadas. Nessas terapias combinadas, a gente vai ver quais são as possibilidades. As terapias isoladas é o ultrassom de alta potência, as correntes excitomotoras, especialmente a russa de 2.500 Hz, a eletrolipólise que pode ser feita por corrente alternada percutânea com agulha ou transcutânea com eletrodo, corrente polarizada, que é a da iontoforese, e microcorrentes. O ultrassom pode se combinar com as correntes excitomotoras, o ultrassom pode se combinar com a eletrolipólise, ele pode se combinar com a ionto e pode se combinar com a microcorrentes. Esse ultrassom a gente diz que é um ultrassom 3D, porque ele tem essas 3 eras, né? Então é muito importante a gente lembrar disso também. Por isso tão boa essa máquina. Quanto parâmetros, a gente vai ver então que é um ultrassom de 3 MHz. Essa frequência a gente não muda durante qualquer uma das aplicações. A potência total é 54 watts, mas a máxima densidade de potência é 3 watts. Sempre para saber quanto por centímetro quadrado está saindo de potência, a gente divide a potência máxima pelo valor da era. Então, 54 watts dividido por 18 centímetros quadrados me dá o total de 3 watts por centímetro quadrado de emissão máxima de ultrassom dessa potência no tecido. Como que eu vou saber qual potência usar? A máquina traz alguns programas pré-prontos, assim como toda máquina de terapia combinada ou toda máquina atual de eletroterapia, mas o legal é tu sempre pensar e correlacionar com a prega de tecido adiposo se for gordura localizada para saber quanto de potência colocar. Quanto maior a prega de tecido adiposo, mais potência tu vai colocar nessa máquina. Ainda o ultrassom te dá a possibilidade então de trabalhar com ultrassom contínuo, né? Assim como com ultrassom pulsado. Esse ultrassom pulsado eu consigo trabalhar no modo de 10, 20% e 50%. Então o tempo ele pode ser ajustado através do cálculo do ultrassom e o meio de condução para ultrassom de alta potência é gel neutro ou gel com ativo. Se for usar somente ultrassom, não precisa de gel ativo polarizado. Basicamente a gente usa o Mega Gel, que eu vou mostrar depois no slide, que ele é um gel com ativos polarizado, que eu já posso fazer iontoforese também. A questão da aplicação, então sempre com esse cabeçote bem acoplado, como tu podes visualizar no slide número 12, sempre com meio de condução, eu preciso ter um meio de condução a gel, o ultrassom precisa de gel, isso é muito importante. O cálculo ele é o mesmo cálculo do ultrassom convencional. Eu vou calcular a área, por exemplo, aqui eu tenho 25 centímetros por 25 por 20, tenho um total de 300 centímetros quadrados. Eu vou dividir por 18 centímetros, que é a minha era, e eu vou ter um total de 16 minutos de aplicação nessa área. Para que fique mais fácil de aplicar, eu posso dividir essa área abdominal presente no slide número 13 por 4 quadrantes ou por 2 quadrantes. Faço 2 quadrantes de 8 minutos cada. Também deixei um exemplo da divisão do glúteo. Não vejo necessidade de dividir em 4 quadrantes o glúteo. Pode ser dividido em 2 ou o glúteo, quando é pequeno, um único quadrante já está de bom tamanho. Os transdutores, então, desse equipamento, eles podem atuar como eletrodos de transmissão da corrente elétrica. Quando eu vou combinar o ultrassom com a corrente elétrica, o que eu estou movimentando é a corrente elétrica, tá indo ultrassom, mas está indo corrente elétrica ao mesmo tempo, né? Exceto quando eu vou trabalhar com a corrente polarizada da iontoforese, é que o meu eletrodo da minha mão, que é o ultrassom, se torna um eletrodo polarizado conforme o meu ativo. Por exemplo, o gel Mega, ele é um gel positivo. Então, eu vou colocar na minha máquina que a corrente elétrica positiva ativa vai sair da minha mão. E ele vai vir com uma adaptação para te fechar o circuito dessa corrente polarizada. E o eletrodo dispersivo, também chamado de eletrodo fixo ou eletrodo em placa, ele vai sobre uma estrutura corporal próxima da aplicação.
e ele vai ser o eletrodo negativo que fecha o circuito da corrente elétrica. E ao mesmo tempo eu consigo fazer ultrassom e iontoforese com o eletrodo ativo na minha mão. Claro que são movimentos lentos, né? Ele não é um massageador, então é um movimento que a gente faz com ultrassom, usando bastante o ombro e uma movimentação um pouco mais lenta. A gente tem que cuidar bastante, principalmente na corrente polarizada, para não aumentar muito a potência dessa máquina e causar, pelo cosmético, uma reação química e uma queimadura no meu paciente. Então é necessário a gente cuidar essa questão da observação da polaridade da máquina. Bom, pós explicação do quesito corrente, ultrassom e ionto, eu trago para ti os parâmetros da corrente citomotora. Aqui eu fiz a opção da corrente de 2.500, que é a melhor opção para corrente russa, para contração muscular, para dar um pouco mais de tonicidade a esse músculo, já que nosso objetivo não é tratar o músculo, né? Então a corrente é uma corrente alternada. No híbride, a intensidade ela não é tão alta, ela vai até 120 mA, mas eu digo pra ti que por experiência é uma baita intensidade. Os músculos nem suportam uma intensidade muito mais alta do que isso. O que é essa corrente citomotora russa? É aquela corrente que eu vou graduar a rampa de subida, a rampa de contração, que é o tempo 1, e a rampa de descida. Eu vou colocar tempos de contração e vou colocar o tempo de relaxamento, que é o tempo off, né? Nesse sentido, por exemplo, a rampa de subida ela vai de 1 a 10 segundos. Normalmente é o mesmo tempo, de 2 a 3 segundos, que eu vou colocar na rampa de descida. Já a rampa de contração, que é o tempo 1, eu posso colocar até 60 segundos. O que vai me dar essa liberdade? É a progressão do tratamento. Quando tu estudar a corrente citomotora, tu vai entender melhor a questão da corrente russa, tá? O gel de condução, somente gel neutro, tá? Ainda deixei um print da tela do manual do equipamento que traz sobre os modos de operacionalização. Normalmente o que mais a gente usa é o modo síncrono, que ao mesmo tempo vai haver a mesma contração. Essa corrente russa do estímulos, que a gente chama, ela pode ser associada ao ultrassom ou ela pode ser feita de forma isolada com os eletrodos de conexão siliconados, aqueles pretos, tá? Então vem cabos para isso, toda a máquina de terapia combinada é igual e tu consegue fazer a terapia por corrente russa de forma isolada sem que tenha ultrassom. Mas por que usar também ultrassom e corrente russa? Porque eu vou oxidar a gordura que eu estou liberando da lipólise do ultrassom. Então já é muito legal usar ultrassom e corrente russa ao mesmo tempo. Obviamente que efetividade de contração eu vou ter na corrente russa isolada. Isso tem que ficar claro também. Já quando eu quero fazer lipólise, eu posso fazer uma ultralipólise com ultrassom e eletrolipólise ao mesmo tempo, como eu falei anteriormente. E esse modo vai ser totalmente transcutâneo, né? Eu não tenho como usar agulha nesse modo. Mas se eu quiser usar a corrente elétrica de forma isolada, eu posso usar o modo percutâneo, que é usando agulhas, tá? O que muda? A corrente elétrica é a mesma, é uma corrente alternada. Mas na forma transcutânea, eu vou usar até 120 mA de intensidade com eletrodos e com agulhas, que é a percutânea, eu vou usar até 30 mA. Nesse sentido, se eu usar com ultrassom junto, eu não vou conseguir fazer o modo percutâneo. Mas que bom que a gente tem a forma. Então, tu veja que daqui a pouco, a primeira sessão, tu faz ultrassom com eletrolipólise. A segunda, eletrolipólise transcutânea. A terceira, eletrolipólise com agulha. Te dá versatilidade na hora da associação de conduta terapêutica. A frequência de saída é de 200 Hz. E eu posso sim aumentar a frequência de recorte, começando com 25 Hz, chegando a 100 Hz, porque de 50 Hz a 100 Hz é a frequência de estimulação do adipócito. Então 50 Hz é a melhor frequência que a gente tem para estimular. O meio de condução, tanto no ultrassom com eletrolipólise, quanto no eletrolipólise com eletrodo, é gel neutro. Já com agulhas a gente não usa nenhum meio de condução. Na corrente iontoforese, eu posso usar ela isolada ou junto, como anteriormente eu falei, com o ultrassom. Ela é uma corrente polarizada que vai até 30 mA, justamente porque altas intensidades na corrente contínua, que depende da sua polaridade, pode queimar o paciente. Então tem que ter bastante cuidado com isso. Então a gente leva em consideração aqui, inclusive, a impedância do tecido. Já digo pra ti que esse equipamento permite tu colocar acessórios para estética facial na corrente polarizada e na microcorrentes. Se tu quiser comprar separado é uma boa opção. E o meio de condução para a corrente polarizada a gente usa gel com ativo. Se for a corrente polarizada sem ultrassom, os eletrodos são fixos. Se tu quiser comprar o rolo da ionto, tem que ser separado.
Se for a corrente polarizada com ultrassom, o eletrodo ativo leva a polaridade do gel e o dispersivo, que vai próximo da área, leva a outra polaridade, né? Fechando o circuito com corrente polarizada. Lá no slide 19, tu vai ver que eu deixei claro a questão do meio condutor. Se for gel neutro, eu vou usar ultrassom, mas eu também, com gel neutro, vou usar os eletrodos da eletrolipólise, quando for um método transcutâneo, e os eletrodos da corrente russa. Gel com princípio ativo não polarizado somente no método fonoforese. Se tu for usar fonoforese mais íon, tu tem que ser gel com princípio ativo polarizado. Então, isso é importante a gente ressaltar, porque tu também não precisa ter todas as possibilidades de gel que o mercado tem, né? Então, um gel para ultrassom, por exemplo, aqui eu coloquei um sistema Lipout da Cosmobilt. Ele é um gel para ultrassom não polarizado com princípio ativo. Eu não posso fazer iontoforese com ele. Já eu tenho um fluido da Belcol que é ionizável, mas eu não posso fazer ultrassom. Então eu tenho o gel para ultrassom mais ionto, que é o gel Mega, que ele é um gel polarizado positivo, que eu posso usar tanto no ultrassom como na iontoforese, tanto no ultrassom e na ionto junto, então fica muito legal. E lembrando que o gel neutro é nas outras aplicações que eu falei anteriormente. A associação de conduta, a gente tem que levar por regra sempre que o ultrassom deve ser sempre em primeiro lugar. Se eu optar, por exemplo, em fazer uma vacoterapia, primeiro ultrassom, depois vacoterapia. Se eu optar em fazer uma corrente elétrica, primeiro ultrassom, depois corrente elétrica. Agora, se eu quiser fazer uma iontoforese, só ionto, eu posso fazer ionto, ultrassom e as demais técnicas. Assim como eu posso fazer drenagem linfática, ultrassom e as demais técnicas. Então, normalmente, o ultrassom ele é uma das primeiras condutas, depois tu faz as tuas associações, dependendo dos equipamentos que tu tem. No slide 22 e 23, eu deixei explicações de exemplos de associações de condutas na prática clínica, em formato de protocolo. Por exemplo, uma associação de conduta para celulite inflamatória e fibrótica ou para gordura localizada seria higienizar e esfoliar bem a área, retirar qualquer tipo de grânulo desfoliante, usar o ultrassom em modo contínuo para celulite fibrótica e gordura localizada e em modo pulsado para celulite inflamatória. Depois que eu fizer o cálculo da área, aplicar o ultrassom, eu posso complementar meu tratamento se for celulite fibrótica e gordura localizada com massagem estética e vacoterapia. Se for celulite inflamatória, somente com drenagem linfática. Então eu deixei o exemplo para que tu possas entender como que a gente associa a terapia combinada na prática clínica. Espero que tu tenha gostado da aula. Essas foram as explicações teóricas da terapia combinada, mas já digo que tem muito mais a se saber. Aqui, na verdade, é quase que um resumo viável para a explicação de aula. E qualquer dúvida tu pode me perguntar. Até mais!